Olá, Brasil. Bem-vindo ao Minuto Extraordinário, Minuto Econômico Extraordinário, que eu quero explicar sobre o preço negativo do petróleo. Muita gente está me perguntando como que o preço do petróleo pode ficar negativo? O que é isso? Na verdade, é assim, são contratos futuros, tá? Então, nós estamos hoje é o dia 22 de abril. No dia 20 de abril, pela primeira vez, um contrato futuro de petróleo WTI, que é o Western Texas, negociado nos Estados Unidos, ficou negativo para maio. O que aconteceu? Tá, veja só. Algumas informações que eu quero dar para vocês. Veja o que aconteceu, que interessante. Uma escola nos Estados Unidos, uma escola elementar, ou seja, primeira série, segunda série, terceira série, vai ser obrigada a receber 10 milhões de barris de petróleo que eles compraram a $20 achando que era um bom negócio. O que aconteceu? Essa escola tem um diretor que é responsável por cuidar do dinheiro da escola, que tem um fundo de $200 milhões. Esse fundo, ele falou aqui, coitado, eu li The Intelligent Investor, investidor inteligente, né? E achei que era um ótimo negócio comprar barril de petróleo a $20. Ele não estava comprando barril de petróleo, estava comprando contrato futuro de maio, tá? Como o contrato futuro de maio estava caro para fazer a rolagem para o de junho, as pessoas foram vendendo. Esse cara, essa escola, deveria ter vendido a menos $5, por exemplo. Ele pagaria $5 para o cara comprar, mas ele não ia precisar receber 10 milhões de barris de petróleo que ele vai ter que deixar no estacionamento da escola. É isso que ele está pensando. Ele não sabe o que ele vai fazer. Ele vai gastar mais dinheiro para resolver esse problema do que se ele tivesse vendido a preço negativo na bolsa na segunda-feira, dia 20 de abril, tá? Então vamos lá, vamos analisar aqui outras informações também. Olha que coisa interessante. Hoje, né, que é quarta-feira pós-feriado, terça-feira foi feriado, né? Essa imagem aqui o mercado está mais calmo, né, o barril do petróleo, mas olha só que interessante também. Dá um zoom aqui, ó. O gráfico de bancos, olha só que interessante, deixa eu aumentar isso aqui até, tá? O gráfico de bancos, ele anda junto com o gráfico do petróleo. Olha só, o amarelo são os bancos, é um gráfico de bancos do mundo, tá? E o azul é o petróleo, tá? Olha como anda junto, né? Isso mostra, tá? O que isso tá? E o que isso me mostra, né? Isso mostra que o petróleo tem muito a ver com o lucro dos bancos mundo afora, tá bom? Aqui, ó, os bancos estão sofrendo uma pressão muito forte com o crash do preço do petróleo, tá dizendo aqui, né? O petróleo fez com que a riqueza mundial se perdesse um pouco, principalmente na indústria bancária, mas também provavelmente porque os bancos estavam alavancados em petróleo, acreditando numa melhora. No colapso do preço do petróleo de 2008, né? Coffee Already Struggling Bank também fez com que os bancos sofressem, tá? Né? Então a correlação entre os dois sugere que o petróleo vai ser um assunto, um problema para os bancos de novo, tá? Isso é interessante. Então, isso ajudou também a explicar por quê, mas isso não ajuda a explicar por que os preços ficaram negativos. O que aconteceu nos preços negativos foi, né, que existiam fundos e bancos alavancados. Né? O que ele diz aqui que não ajudou, no sentido de que bancos que compraram, né? O cara que estava comprado em petróleo, para não receber que nem essa escola, a escola chama Spark Matsunaga Elementary School. Quem quiser procurar, tá no The Stonk Market, The Stonk Market, tá? Outra coisa interessante, né? O Brent, dá um zoom aqui também. Ó, então o que nós estamos falando aqui é o petróleo afundando para os preços negativos, esse call de hoje. Outra coisa interessante aqui, olha só para ficar claro, a linha branca são os reservatórios, é quanto que está estocado nos Estados Unidos. Explodiu, está lotado os reservatórios americanos,
tá? E o preço do petróleo cai enquanto sobe os reservatórios. Ou seja, não tem aonde armazenar o petróleo. É isso que está acontecendo, né? Já tem gente, o Citigroup, o Citibank, acredita que o preço do Brent do petróleo pode ficar negativo, como o WTI ficou na semana passada, tá? Então, o preço do Brent, que também cai hoje, tá nos menores níveis desde 1999, há mais de 21 anos, tá? Então foi isso. O que aconteceu não foi que o preço do petróleo ficou negativo. O preço do petróleo bateu 10 dólares. O que ficou negativo foi o contrato para maio de petróleo que venceu ontem. Era mais barato vender ele a preço negativo e pagar por comprador do que você ficar com o contrato de maio, como essa escola ficou, e ter que receber os barris. O que essa escola vai fazer com 10 milhões de barris? Provavelmente o diretor vai ser demitido, né? Mr. Hilton, né? Eu falei, tá, me pareceu, eu comprei petróleo e foi a pior decisão que eu fiz. Eu não tinha ideia, né, de que eu teria que ser obrigado a receber esses barris de petróleo quando o contrato de maio expirasse ontem, tá? A Sherwood Elementary School, não é Matsunaga, é Sherwood Elementary School, agora tem a responsabilidade de um contrato de 10 milhões de barris de petróleo. Ele falou assim, eu não tenho ideia onde eu vou colocar esse petróleo, disse o Mr. Hilton. Eu acho que eu posso botar os 200 mil barris no estacionamento da escola. Mas, depois disso, eu não sei o que eu vou fazer. Ou seja, você imagina o custo que esse cara vai ter para levar os barris para esses... Bom, primeiro que ele vai ter que explicar para os pais das crianças, vai ter que explicar por que ele estava operando com o dinheiro da escola, petróleo, né? Mas o que ele vai fazer? Então, esse é o ponto. Para não ter que receber esses 200 mil barris de petróleo, se ele vendesse a menos $1, ele pagava 200 mil dólares. Como fechou a menos 37 na segunda-feira, acho que exerceu lá no 35, vamos supor que ficou menos 35 no final, 200 mil barris, que é o que ele tem, ele tinha que pagar 7 milhões de dólares para se livrar desse problema. Então é isso que aconteceu com as pessoas. Então as pessoas precisaram pagar, talvez, se ele vendesse a menos 35, no último preço, né? Se ele vendesse a zero, ele só ia perder os 20 dólares que ele pagou. Se ele vendesse a negativo, ele ia ter que pagar cada dólar mais 200 mil dólares. Se ele vendesse a menos 10 dólares, pagaria 2 milhões de dólares para resolver esse problema que está na mão dele agora. Então foi isso que aconteceu. Para se livrar dos barris de petróleo, as pessoas venderam a preço negativo o contrato que estava expirando em maio. E agora está acontecendo o de junho, tá? Né? Vamos ver como está o contrato de junho aqui? Vamos ver. CLMO, deixa eu ver. O de junho agora está operando a 13 dólares, está subindo. O Trump acabou de dizer que deu ordem para a Marinha bombardear qualquer navio do Irã que enfrentasse eles no mar, alguma coisa assim, né? E isso está fazendo o preço do petróleo subir agora. Tá? Quem quiser, olha lá no tweet do Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, ele acabou de tweetar há 1 hora atrás. Bom, é isso. Bom, aqui então é isso, o preço do petróleo está melhorando, né? O preço do futuro de junho, né, que bateu 6,90 ontem no feriado aqui do Brasil, terça-feira Tiradentes, hoje já está subindo quase 100% da mínima, quase 80%, bateu 7, tá 13,30, bateu 6,90, tá 13,30. Bom, meus amigos, é isso. Esse é o especial do petróleo a preço negativo do Minuto Econômico.